Paz do Senhor a todos. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Vamos fazer uma oração. Nós acabamos de cantar e declarar que o Senhor Jesus é o centro das nossas vidas. Eu gostaria de orar com você nesse sentido. Nós oramos essa canção, mas eu gostaria de dar continuidade a essa oração neste momento. Porque, Senhor Jesus, Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro de tudo que nós somos. Uma vez que fomos chamados a assumir uma nova vida em Ti, a estarmos com uma nova vida em Ti, a nascermos de novo, Senhor, o ponto de partida das nossas vidas agora mudou, porque Tu és o ponto de partida das nossas vidas. Os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo que nós somos, Senhor, agora parte diretamente de Ti. Tu és o centro do nosso coração, Tu és o centro da nossa vontade, Tu és o centro da nossa esperança, Tu és o centro da nossa ação neste mundo, Tu és o centro, Senhor, daquilo que mais anseiamos, Tu és o centro da nossa esperança, Tu és o centro da nossa paz, Senhor, Tu és o centro da nossa alegria, Tu és o centro do nosso conforto e do nosso consolo, Tu és o centro das nossas vidas. Nessa noite, Senhor, nós queremos destronar qualquer coisa que não seja a Tua vontade do centro de quem nós somos, para que tudo na nossa vida orbite a Ti, Senhor, que esteja em órbita contigo, que esteja girando em torno de Ti, dependendo de Ti, atraído por Ti. Porque como igreja nós não podemos nada se não for por Ti, porque sem Ti nada nós podemos fazer. E não é que nós possamos fazer alguma coisa, não, é nada. Não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Tudo de bom, tudo de agradável, tudo de virtuoso, tudo de longânimo, tudo de benigno, tudo de justo, tudo de verdadeiro e fiel, que nós fazemos vem de Ti, Senhor. E muitas das vezes a nossa hipocrisia quer pagar um pedágio para a virtude, querendo mostrar coisas boas sendo mal, mas a verdade é que como nós estamos em Ti, Senhor, nós não queremos mostrar coisas boas sendo maus. Nós queremos ser bons porque Tu és bom em cada um de nós. E sendo bons em Ti, Senhor, então podemos mostrar coisas boas, porque partem do mais profundo do nosso coração, do nosso ser. Porque é lá no mais profundo do nosso coração, da nossa mente, da nossa consciência, que Tu estás, Senhor. Um dia o Senhor bateu a nossa porta. Um dia o Senhor nos incomodou. Um dia o Senhor nos chamou. Bateu a porta do nosso coração. E um dia nós atentamente ouvimos a este toque. Ouvimos a este chamado. Ouvimos o tocar da campainha da nossa consciência. E nós abrimos a porta para Ti, Senhor. E ao abrirmos a porta para Ti, recebemos um banquete de abundância. Senhor, aqueles que estão esquecidos, Teus filhos e Tuas filhas nesta noite, que muitas das vezes se esqueceram de quem elas são mordomos, de quem eles são mordomos. Nós somos, Senhor, mordomos das Tuas coisas. Nós somos mordomos do Teu reino. A nossa casa deixou de ser a nossa casa e se tornou a Tua casa. Porque o Senhor veio e habitou conosco, esteve entre nós e está no coração de todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. E para todos aqueles, Senhor, que eventualmente se esqueceram por quem foram chamados, para quem foram chamados, lembrai-os nesta noite, Senhor. Lembre cada um nesta noite de que não foi qualquer um que o chamou, que a chamou, mas foi o Senhor dos Senhores, foi aquele que tem em si a própria vida, foi aquele que não tem a vida em si apenas, mas é a própria vida. Senhor, onde o Senhor está a vida. E se hoje eu olho para corações que muitas das vezes estão mortos nos seus pecados, mortos nos seus vícios, mortos nos seus anseios, mortos nas suas preocupações, mortos nas suas ansiedades, mortos nos seus dilemas, confusões, tropeços, Senhor, nós servimos ao Deus da vida. Então traz vida sobre toda a desilusão e desesperança que habite eventualmente nos corações nesta noite. Senhor, nós não clamamos a um Deus morto, mas nós clamamos ao Deus da vida, que é a própria vida.
E Senhor, vivifica os corações nessa noite, vivifica as consciências, vivifica a boca, vivifica os olhos, vivifica o toque, vivifica o coração, vivifica os ouvidos, vivifica tudo que todos são neste lugar, para que haja vida onde nós venhamos a pisar, para que sejamos cartas pulsantes de vida, não apenas, Senhor, teologia falada, histórias contadas, muito pelo contrário, que sejamos vida pulsante, onde quer que nós venhamos a estar, porque somos servos do Deus da vida, somos servos do Deus da vida. Senhor, não somos maiores do que o nosso Mestre. Por tudo que o nosso Mestre passou, nós passaríamos. Por tudo que o nosso Mestre sofreu, também nós sofreríamos. Porque não somos maior do que o nosso Senhor, mas recebemos a promessa de que as obras que o nosso Mestre fez, nós faríamos muito maiores. E nós cremos nessa promessa, damos crédito a esta promessa nos move, Senhor. Lembra cada um aqui desta promessa, que não seja eu falando, Jadson falando e orando a Ti, mas, Senhor, que seja o Teu Espírito, Senhor, proliferando nos corações essas verdades que vêm de Ti. É assim que nós oramos a Ti, é assim que nós entregamos a nossa vida diante do Deus da vida. Senhor, nesta noite, não apenas hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Coisa boa estarmos na presença do Senhor, amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo, lá na epístola, na carta de João, no Evangelho de João, na verdade, Evangelho de João, capítulo 16. Olha isso aqui, a eletricidade está puxando, grudou o copo aqui, olha, está grudando o copo aqui, ó, isso é com imã. O homem está energizado, é o microfone. João capítulo 16, nós vamos dar continuidade um pouquinho sobre o que a gente falava há alguns domingos atrás. Então, considerem que essa ministração é continuação dela. Considerem, então, se você não assistiu, fique à vontade de entrar no YouTube e você vai procurá-la. Eu não me lembro o nome que nós colocamos lá, mas é uma ministração de 3 domingos atrás, mais ou menos. A gente esclarece lá no grupo, mas é uma continuidade de mais algumas coisas que o Senhor tem trazido aos nossos corações com base neste texto, amém? Com base neste texto. E nós vamos lê-lo novamente, amém? João capítulo 16, palavras de Jesus. Assim ele fala: tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar ou a se escandalizar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará,
porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixaram sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Pode se assentar. E a verdade é que eu não sei para que pregar depois de ler um texto deste, amém? Mas eu gostaria de ser teimoso aqui com vocês e que a gente pudesse falar algumas coisas, apesar de que tudo já está dito. Mas a gente se aventura a tentar falar mais alguma coisa, amém? A gente se aventura. E eu gostaria de começar do final para o início. Eu gostaria de começar do final para o início porque foi o que a gente acabou de ler mais próximo. Jesus está dando um sermão aos discípulos. Lembrem-se que estas são provavelmente as últimas palavras ou o último discurso de Jesus diante dos seus discípulos. Lembrem-se que estes discípulos estavam recebendo essas instruções porque logo mais eles viveriam o seu apocalipse, o seu momento de trevas, o seu momento de tristeza completa, porque tudo o que eles viveram por 3 anos aparentemente ser-lhes-ia tirado a alguns instantes ali à frente, porque logo mais Jesus morreria, logo mais Jesus seria crucificado, logo mais as esperanças daqueles homens que largaram suas famílias, largaram seus trabalhos, largaram suas conveniências, largaram seus afazeres, largaram tudo para seguir ao seu mestre, a Jesus, quando Jesus chamou a cada um deles naqueles momentos específicos. Tudo aquilo parecia que iria desmanchar diante dos olhos daqueles discípulos, porque Jesus iria ser crucificado. Jesus já estava antevendo o que aconteceria a ele, Jesus já estava falando, já estava avisando, já estava alertando os discípulos, já estava deixando o terreno preparado, apesar de que ele sabia que nada daquilo adiantaria.
Apesar de que ele sabia que por mais que ele era e é o Senhor da vida, há coisas que o ser humano precisa enfrentar para entender e que nem mesmo ele se atreveu a querer passar e pular essas etapas. Ele disse todas essas coisas para que depois que eles passassem, eles entendessem. Não para que eles entendessem naquele momento, porque era impossível eles entenderem naquele momento. Porque eles não tinham experimentado a dor, o luto do apocalipse, do fim que eles estavam para viver quando Jesus fosse crucificado. Mas Jesus disse para que quando passasse eles se lembrassem e aquilo testificasse de que Jesus é o Senhor. E eu vejo Jesus deixando isso muito claro. Olha, eu tenho tanto a dizer para vocês, só que vocês não podem suportar agora. A verdade é que eu já disse muitas coisas e vocês mesmos não estão entendendo nada. Ora, os discípulos aqui se perguntavam uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com aquilo outro? Nós não compreendemos o que ele está dizendo. Não que fosse difícil de compreender o que Jesus falava, mas exatamente porque eles estavam se negando a enxergar aquilo que Cristo entregava na mão deles. O espelho pelo qual eles se olhavam estava quebrado. O espelho, que é a palavra de Jesus, que é a fala de Jesus, que é o discurso de Jesus, que é a presença de Jesus, que é o ensino de Jesus encarnado em vida, tudo isso estava distorcido pelo espelho que eles usavam para enxergar, pela régua que eles usavam para medir. Eles queriam que a régua de que Jesus medisse desse outras medidas. Eles não queriam que os 10 centímetros da régua de Jesus fosse os 10 centímetros da régua de Jesus. Não, eles queriam que fossem os centímetros deles. Se você se olhar na frente de um espelho, meu irmão, e o espelho estiver quebrado, você não conseguirá ver aquilo que está diante do espelho. Quebre um espelho e se olhe nele. Você vai ver coisas distorcidas que na verdade não estão distorcidas. É o espelho que está. Da mesma forma que se você usar uma régua torta, esses dias eu passei por essa experiência, é impressionante, cara. Me venderam uma régua torta, uma régua que não media direito, na verdade, não torta, mas que não media direito. Eu bati ela com a fita métrica, com outras fitas métricas, eu tive que bater ela com outras fitas métricas e cheguei à conclusão de que os centímetros dela estavam errados, cara. Eu falei, meu Deus, porque eu não estava entendendo. Eu estava tentando fazer um trem lá na porta, lá tentando tirar uma medida lá da dobradiça que tinha quebrado e não estava batendo a medida. E eu fazia com uma, dava uma medida, fazia com outra. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu tive que pegar uma terceira métrica, né, uma terceira fita para medir, para saber quem estava falando a mentira e quem estava falando a verdade. Era régua falsificada. Os caras colocaram centímetro igual a cara deles, vamos colocar assim. E se você pega uma régua dessa igual a minha, que estava mentirosa, que estava errada, que estava medindo errado, e você medir a distância de alguma coisa, vai dar errado. Você não estará lidando com a medida correta. Você vai ser induzido ao erro. Assim era a percepção daqueles homens diante das palavras de Jesus. Eles queriam que a métrica de Jesus fosse a deles. Eles queriam que o espelho de Jesus fosse o deles. Eles queriam que Jesus realizasse aquilo que eles esperavam que Jesus deveria realizar, aquilo que eles achavam que Jesus deveria fazer. E é interessante que Jesus vai falando todas essas coisas e percebendo que eles não estavam sacando. E aí chega uma hora que eles falam, Senhor, para de falar por parábolas para a gente, seja mais direto, vá direto ao ponto. E aí Jesus pega e fala mais algumas coisas, que eles se entristecerão, mas que logo eles se alegrarão, e que é para que eles fiquem em paz, porque há de ser assim, porque o Consolador será enviado, que é um processo que só Ele pode aguentar. E aí eles, na maior cara de pau, falam, agora a gente entendeu o que o Senhor está dizendo. Não entenderam nada, continuaram sem entender. Tanto que Jesus fala, vocês entenderam? Quer dizer que vocês estão me falando aqui que agora vocês creem, que agora vocês entendem? Verdade é que vocês vão se espalhar, vocês vão se confundir daqui a alguns dias. Vocês ainda não entenderam. Vocês estão com o mesmo espírito que vocês estavam quando eu os recebi lá e tive a última ceia com vocês. Eu estava falando abertamente a vocês e vocês estavam fazendo jogo de cena. Eu estava lavando os pés de vocês e vocês não entendiam nada, achando que poderiam me ajudar na purificação de vocês mesmos. Eu estava falando na cara de vocês quem era o traidor. Eu disse para vocês quando vocês me perguntaram
quem é o traidor? Quem é o traidor? Aquele a quem eu entregar o pão, a quem eu entregar o pedaço de pão. Jesus falou, respondeu a pergunta que eles fizeram, porque estava naquela cena em que João estava aqui encostado em Jesus, eles estavam ali participando daquela última ceia, e Jesus fala, olha, um de vocês vai me trair, a verdade é que um de vocês vai me trair. E aí um vira para João e fala, pergunta para ele lá, quem é que vai traí-lo? Jesus fala, é aquele a quem eu entregar o pedaço de pão. Ele pega o pedaço de pão e entrega na mão de Judas. E o texto é muito claro, dizendo que eles não entenderam nada. Por que eles não entenderam? É porque Jesus tinha algum problema de fala? É porque Jesus não era objetivo? É porque Jesus não era claro? Não, é porque eles escolheram o ouvido que eles queriam para ouvir as palavras de Jesus. É porque eles queriam ouvir as palavras de Jesus do jeito que eles queriam ouvir. É porque, como eu disse, o espelho da verdade que é as palavras de Jesus, que são as palavras de Jesus, o espelho deles estava quebrado. Não era o espelho da verdade. Eles se mediam de outra forma. E isso, por si só, já explica muita coisa do comportamento dos discípulos. Isso por si só já mostra que, meu irmão, minha irmã, há coisas que você vai precisar consertar a tua ótica, ainda que você tenha vivido numa tradição, numa cultura, que você tenha sido ensinado de determinada forma, ainda que você tenha tido uma cultura familiar, que às vezes dentro da igreja, família cristã, que se acostumou com uma cultura cristã, e que você começa a receber todas as palavras, todas as coisas da vida, você começa a ler a vida através desses costumes, através desses achismos, através dessas perspectivas. Você vai ter que mudar isso, porque você precisa se questionar se isso realmente vem do Evangelho, se é assim que Jesus quer que você entenda, se esses são os ouvidos do Evangelho, se esse é o espelho do Evangelho, se essa é a régua do Evangelho. Ora, Paulo, ele fala lá em Colossenses no capítulo 3, e ele deixa muito claro que o árbitro de vocês, que o juiz de vocês seja a paz, porque vocês foram chamados para viver em paz. Mas a partir do momento que vocês tentam julgar as coisas, que vocês tentam discernir o mundo, que vocês tentam se posicionar diante desse mundo maluco, baseando-se no rancor, na vingança, no ódio, na falta de perdão, no orgulho, na inveja de vocês, a verdade é que vocês serão árbitros idiotas, vocês serão tolos, vocês serão o Jadson usando uma régua errada para medir. O resultado vai dar errado. Vocês foram chamados para viver em paz, porque sem paz vocês não podem ser bons árbitros, vocês não podem ser bons juízes. Ou você tem paz em si mesmo, e essa paz contamina para o bem a tua inteligência, a tua vontade, tudo que você é. Ou a verdade é que você não pode ver nada bem. Ainda que a verdade esteja diante de ti, ainda que seja o próprio Cristo falando diante de ti, assim como foi com os discípulos, não entenderam nada, meus irmãos, eles não entenderam nada. Ora, como que você pode entender alguma coisa se nós vivemos a geração que não tem nem mais paciência para entender as coisas e por isso se escandaliza facilmente? A geração do vídeo aumentada na velocidade 2x, 2 vezes, que não tem mais paciência para assistir um vídeo na velocidade 1x, porque há tanto conteúdo para ela consumir que ela se sente como um obeso ou uma pessoa que está num banquete cheio de comida. Nem um obeso, tira o obeso aqui, uma pessoa que está num banquete cheio de comida e que tem tantas comidas para serem experimentadas, infinitas comidas para serem experimentadas, que ele acaba ficando com fome, porque ele não tem tempo para degustar as comidas que estão ali. Se você chegar num local que tiver vários pratos gostosos, os pratos mais deliciosos da vida, um peixe muito bem feito, uma carne muito bem feita pelos caras lá dos chefes do Masterchef, e se você tem apenas aquele prato, você vai degustá-lo com toda a sua contemplação,
com todo cuidado. Eu fico vendo aquele pesadelo da cozinha mesmo, que o Jacan faz, né? Eu acho o máximo aquele programa. E é legal porque tudo tá ruim, né? Aí, de repente, quando o Jacan dá novos uniformes para ele, aí ele já começa a falar que agora tudo mudou, né? Reformei o restaurante, tudo mudou. Mas eu acho massa, eu gosto de ser enganado às vezes, né? Quando o entretenimento é isso um pouco, né? Você tem que ser enganado para achar que tudo se resolve facilmente, igual lá no restaurante do pesadelo na cozinha. Mas tem uma coisa legal, que o Jacan, quando ele pega um prato para apresentar para eles, ele fala, olha, vocês aqui, ele chega num restaurante lá, né? Restaurante que está fechando as portas, e ele fala, ó, eu vou ensinar vocês a fazer esse restaurante se dar bem. E aí ele começa a mostrar os defeitos do restaurante, ele aponta, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, o atendimento tá ruim, a comida tá ruim, o cardápio de vocês tá ruim, e começa a mostrar tudo. E chega uma hora que ele chega para eles e fala, deixa eu mostrar para vocês aqui um cardápio bom, uma comida boa. Ele é um grande chefe, né? O Jacan, ele é um renomado chefe. E ele vai lá e cozinha na frente deles. E ele monta o prato ali na frente deles. E vai cozinhando, vai cozinhando. Aí eles pegam e falam, agora eu quero que ele sempre passa por essa etapa. Eu quero que vocês degustem desse prato. Eu quero que você não apenas veja eu fazendo, eu quero que você prove. E aí a pessoa vai lá e prova. Ele fez um peixe diferenciado, do jeito que só ele sabe fazer. E aí a pessoa prova e ela, nossa, eu nunca comi uma coisa assim. Nunca degustei algo dessa forma. Eu nunca comi algo tão gostoso como foi esse peixe. E ali a pessoa é como se a mente dela destravasse. Ela entende naquele momento o tanto que ela só estava servindo e, por que não dizer, comendo porcaria. Porque ela comeu algo bom, porque ela degustou. Agora imagine que você está num local, você está aqui, ó, neste ambiente, e aqui esteja cheio de pratos diferentes. E você não sabe nem por onde começar a degustar. Você vai degustar talvez o primeiro, bem, vai degustar o segundo já mais ou menos. Quando chegar ali do terceiro para o quarto, a verdade é que você já não vai degustar mais nada direito. Você já não vai saber mais a diferença de uma comida boa ou ruim, porque você já vai estar cheio, você já vai estar sem fome, você já não vai mais querer aquilo. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da mesmíssima coisa. Uma geração que passa os rios rapidamente porque ela quer ver um vídeo atrás do outro, atrás de conhecimentos, que na verdade eu chamo de metaconhecimentos, né? Tem forma de conhecimento, mas não tem conteúdo de conhecimento. Aquilo ali é só repetição, é só que repete. Ora, como que eu posso te ensinar alguma coisa se você não acompanha e não contempla o conhecimento que eu falo para você? Como que eu posso aprender de você alguma coisa se eu não paro, eu não vejo, eu não observo, eu não degusto aquilo que você está entregando a mim? Hoje as pessoas mal têm paciência para esperar conversar sobre alguma coisa. Elas já querem opinar logo em cima. A verdade é que eu já disse uma vez, eu cada vez me convenço mais disso. Eu acho que se baixasse uma lei proibindo as pessoas de opinar, eu acho que 90% dos problemas da humanidade já se resolveriam, cara. Porque nós vivemos a época das pessoas que opinam sobre coisas que elas não fazem a mínima ideia do qual estão falando. Sabe, elas assistem vídeos e elas acham que tudo que elas precisavam saber sobre determinado assunto era aquilo. Tente, meu irmão, ter uma conversa mais aprofundada. E aqui eu não estou falando de conversa aprofundada, meu irmão. Não é ficar falando coisas difíceis, não. Não é isso. Conversa aprofundada é aquela que você chegava na casa do fulano, que você sentava, você servia um café, você olhava no olho dele e começava a compartilhar das boas coisas da vida. E ali você sentia aquela pessoa sentia você. E naquele momento de contemplação mútua, você recebia algo profundo dela. Às vezes eram pessoas simples que estavam ali se relacionando. Às vezes eram pessoas que não tinham conhecimento rebuscado, intelectual, mas elas se percebiam, elas se sentiam, elas se partilhavam, elas se degustavam. E quantas vezes as pessoas têm paciência para fazer isso hoje em dia? Quantas vezes você tem coragem de sentar com alguém e conversar nesse nível de intimidade e profundidade? Você não tem feito isso nem com teu cônjuge. Nem com o teu cônjuge você tem feito isso, você não tem feito isso com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, com as pessoas mais próximas de ti. Você não tem dado tempo ao tempo. Você tem recebido, você já quer dizer o que tem que ser dito, mas você não quer participar daquele banquete. Ora, se naqueles dias os discípulos já estavam dispersos diante do que Jesus estava falando para eles, imagina se o Cristo viesse nos dias de hoje. Eu acho muito difícil que
as pessoas conseguissem absorver qualquer coisa das palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são comida para aquele que quer comer devagar. As palavras de Jesus são sabedoria para aqueles que querem quebrá-la em pedaços e aproveitar cada um dos seus, incrementos, da forma como aquela comida destila na boca e desce. É assim, meu irmão. Jesus, Ele fala essas coisas porque Ele está falando para pessoas que terão a paz como arbítrio. E ao ter a paz como arbítrio, como juiz, elas poderão fazer coisas que pacificarão os corações dos outros. Pacificarão os corações dos outros. É interessante como a igreja ela vive vou colocar a palavra aqui, uma dualidade, vamos dizer assim. O que é isso? Que palavra difícil é essa, Jadson? Dualidade é um polo e outro, dois polos, dois pontos. Ou a igreja vive alarmada o tempo todo, com medo do apocalipse. E quando chega o apocalipse daquela igreja, porque existe o apocalipse que botará um ponto final na história, mas a verdade é que as civilizações, as igrejas na história sempre passaram por pequenos apocalipses. A verdade é que as pessoas que vivem alarmadas, porque vai acontecer tal coisa, está chegando a inteligência artificial, o mundo vai acabar, eu vou ser substituído no meu trabalho, Jesus está voltando, a humanidade não dura mais 20 anos, não tem cabimento, hoje você vê tanta coisa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Falaram isso quando inventaram a indústria, quando inventaram a indústria lá, a carvão, que inventaram as primeiras máquinas. Falaram isso quando inventaram o telefone, falaram isso quando inventaram um computador, falaram isso quando inventaram a internet, estão falando isso novamente. Pode ser que seja verdade? Pode ser que seja verdade. Mas o fato é que todas as vezes a igreja ela se utilizou desses apocalipses pequenos para viver em alarmismo, e todas as vezes que ela viveu em esse alarmismo, ela só produziu resultados ruins. Por quê? Porque na verdade o mal que ela disse que viria não foi tão grande quanto o mal que já estava no meio dela. Ela deixa de olhar para a maldade que está cercando ela e ela começa a se apegar ao mal abstrato. Olha o que está acontecendo com a humanidade, olha a política, olha o que estão falando, olha o que estão inventando, olha as guerras. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus ele deixou bem claro, eu já avisei para vocês que as coisas seriam assim. Eu já deixei muito claro como a humanidade caminharia. A humanidade caminharia em ciclos de destruição até que viesse a destruição final. Agora, eu nunca disse para vocês basearem a ação de vocês nesse tipo de alarmismo, nesse tipo de senso de destruição, de fim de mundo. Por quê? Porque isso só produz impaciência, isso só produz desespero, só produz agonia, só produz ansiedade, só produz desespero. E se eu acabei de falar para vocês que a paz é o arbítrio da igreja, como que uma igreja poderá ser boa árbitra se tudo que move ela é alarmismo? Se tudo que move ela é ansiedade? Se ela olha para cada desgraça que acontece no mundo, ela já se arma igual um gato que tomou um banho d'água, vai para o canto da parede e fala, vai acabar tudo. Mais uma vez, vai acabar tudo mesmo uma hora, não tenha dúvidas disso. Mas não pode ser esse o motivo que te leva a agir. Não pode ser você não pode se apegar aos sinais para fomentar o teu juízo, a tua vida com Deus, o teu caminhar no reino, a tua postura diante das adversidades, senão você vai estagnar, meu irmão. O que eu vejo de pessoas estagnadas, desesperadas, por causa dos apocalipses de internet, meu irmão. Que loucura! Por que eu preciso desse tipo de inflação para que eu possa me movimentar e me mover? Algo está muito errado. Discirna os tempos, Jesus disse. Tem que discernir os tempos. Mas não é
pelo que você vê que você deve caminhar. Jesus só falou o seguinte, vocês olham para os céus, vocês sabem se vai chover, se não vai chover. Mas ele não disse para você andar de acordo com o que você estava olhando. Ele só disse o seguinte, é para você estar antenado no que está acontecendo. Mas, meu amigo, tenha paz, eu sou o Rei da paz, eu sou o Senhor da paz. Eu digo todas essas coisas e a gente volta lá para o versículo 1, para que vocês não se escandalizem, para que vocês não tropecem. Eu já estou alertando vocês disso. Ou vocês andam dorminhocos igual mortos, indiferentes a tudo, ou vocês andam escandalizados. Será que não há um equilíbrio nesse caminhar? Por que vocês têm que ficar se apegando sempre a entretenimentos? Vocês fazem desta vida um entretenimento quando vivem na indiferença de vocês. É o 8 ou 80, né? Ou alarmismo ou indiferença. Ou, porque eu tenho que fazer porque eu tenho que falar para todo mundo que o mundo está acabando, que não sei o quê. Que Jesus está voltando, realmente Jesus está voltando. Porque olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo aquilo lá. Está chegando a inteligência artificial geral. O Trump declarou guerra, o mundo está acabando, não sei o que. Meu irmão, presta atenção nisso. Eu estou nessa caminhada já tem alguns anos. Presta atenção no que eu vou te falar. Algumas décadas, na verdade. Eu estou vendo a história do lado de cá. E eu já vi o fim do mundo profetizado pela igreja evangélica pelo menos umas 10 vezes nesses 37 anos de vida que eu tenho. Todas as novidades que apareciam, alguém fazia um apocalipse dentro da igreja, pô. Todas as novidades que apareciam, quando começou a aparecer aqueles desenhos da Disney, fizeram um apocalipse. Quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando, meu irmão. Não, porque agora os caras estão dominando tudo, é os Illuminati com a New Age, a nova era, com a Skull Bones e a maçonaria, e é o golpe final, acabou. E eles estão usando os desenhos da Disney, fazem uma conexão com os desenhos da Disney para alarmar a igreja saía assim, meu Deus, é o demônio, é o demônio. Tudo isso entretenimento para que você movimente as massas, só que ao mesmo tempo, uma massa que olha para um entretenimento desse, ele não tem capacidade de olhar para si mesmo e contemplar a verdade que está diante dela. Você está entregando uma régua desmedida para que a igreja venha mensurar as coisas da vida. E é por isso que a igreja fica desequilibrada. Uma igreja escandalizada pelo alarme. Faz do alarmismo entretenimento. É a desculpa perfeita, cara, para você não olhar para os seus próprios erros. Porque você está dizendo, não, eu estou preocupado com a volta de Jesus. Não, eu estou preocupado com a manifestação do anticristo. Não, eu estou preocupado com a derrocada da nossa civilização. Você está preocupado com todas essas coisas, menos com o pecado que habita a tua consciência. Menos com a hipocrisia que insiste em pagar pedágio para aquilo que você gostaria que fosse virtude na tua vida. Menos para sem vergonhice, para cara de pau, para canalice, para o cinismo. Você protege o teu cinismo em nome de estar alarmando a todos. Cara, isso é perfeito do ponto de vista do diabo, não do ponto de vista do bem. É a ideia perfeita. E muitos pregadores até fazem isso, sabe por quê? Sabe por que eles fazem isso? Porque se ele não estiver dando injeção na igreja de algum estímulo, a igreja cai no outro entretenimento que é a indiferença. Uma igreja tão perdida com as fantasias deste século, que ela está lá, dormindo. Aí ela está acomodada. Ela não pensa primeiramente no impulso do reino de Deus para pensar nas outras coisas, como Jordani disse aqui, que não há problema nenhum, meu amigo, de você resolver as coisas da sua vida. O problema é se você não fizer do reino de Deus o impulso inicial de qualquer coisa que você corra atrás nesta vida. Ora, meus irmãos, sejamos sóbrios. Quando a gente olha para a história da igreja, por exemplo, lembrem-se de que a igreja, ela cresceu também pela missão dos apóstolos, também pelo sacrifício dos apóstolos. Mas naqueles dias, deixa eu te falar uma coisa, o alcance que os apóstolos tinham não era tão grande quanto o alcance que as outras pessoas tinham, porque era uma questão de quantidade. Quem você acha que saiu distribuindo o evangelho
ao ponto do cristianismo em poucos anos se tornar a principal religião do Império Romano. Era o mercador que tinha recebido Jesus, que tinha conhecido Jesus. Era o marinheiro, o pescador que recebeu de Jesus e foi lá distribuir o evangelho. Era o escravo, como o Jordani está falando. A igreja, inicialmente, para você ter uma ideia, ela cresceu entre os que eram chamados de judeus helênicos, que eram aqueles que já não moravam mais em Israel. Eles estavam morando em outros locais e, inclusive, já tinham um distanciamento da cultura judaica, né? E a ponto de que, inclusive, os fariseus eram o partido predileto desses caras, desses judeus, porque os saduceus diziam que eles tinham que ir uma vez por ano ao templo para ofertar aquele sacrifício. A verdade é que os saduceus queriam controle sobre as pessoas. Enquanto elas vinham ao templo uma vez por ano, eles controlavam e arrancavam uma grana. Lembrem-se de que Jesus se indignou com o comércio que estava onde? Na frente do templo. E os fariseus, eles falaram, não precisa. Olha só, os fariseus eram os caras do bem nessa briga. Os fariseus eram os caras do bem. Veja em que cenário que nós estamos, pessoal. Os fariseus falaram, não, porque não precisa ir uma vez no templo. Vocês, sabe, vamos aqui diversificar, espalhar a Torá para todos, para que você possa ter contato com a lei do Senhor onde você estiver. Para que você não dependa do jugo dos saduceus. E muitos desses cristãos, quando conheceram a Jesus, eles foram os cristãos que, conhecendo Jesus, levaram de volta para os seus povos, para as suas comunidades, para as suas cidades o Evangelho, em paz, em certeza, não em alarmismo e não em indiferença. Não criando subterfúgios de entretenimento para se apegar e deixar de olharem para si mesmos e viverem o evangelho pulsante. Inclusive foram esses, os judeus helênicos, provavelmente os primeiros a serem perseguidos, os que viraram cristãos, conheceram a Jesus, eles foram primeiro, eles conheceram Jesus. Toda aquela polêmica que você vê ali entre circunciso e incircunciso, muitos judeus lá de Israel, eles usavam isso, cristãos de Israel usavam isso para criticar os cristãos helênicos que estavam fora de Jerusalém, fora da região de Israel. E logo mais você vai ver exatamente o que? Os cristãos helênicos, da tradição dos judeus helênicos sendo perseguidos, quando jogam fogo em Roma lá, o imperador Nero coloca a culpa nos cristãos, fala que foram os cristãos, uma pequena comunidade, que não fazia mal a ninguém, E cidade de Roma pega fogo, eles vão lá e acusam os cristãos de terem incendiado a cidade. É o pretexto que Nero precisava para começar a perseguir aqueles cristãos. E quem começou a ser perseguido foram aqueles que estavam fora, espalhando o evangelho por todos os lugares. Não foi aquela igreja, muitas das vezes até legalista, que fixou suas bases em Jerusalém. Foram esses cristãos. Boa parte do que você lê do livro de Apocalipse, meu irmão, aqueles cristãos estão usando como referência, né? No próprio João está usando como referência a perseguição que a igreja sofria diante do Império Romano. Quantas referências você vê João fazendo ao Império Romano dentro do texto de Apocalipse? Fazendo também referência à escravidão, ao jugo que o povo de Israel passou na mão de outros povos, como os babilônicos. Isso invalida Apocalipse? Claro que não. Mas isso só mostra que, mesmo aquela igreja que levou o evangelho de ponto a ponto, em paz, foi essa paz que deu sustentação para que aquela igreja suportasse o apocalipse que eles viveram, que é a perseguição, que foi a perseguição implacável que durou séculos sobre a igreja. Quando eu olho para a igreja de hoje, eu vejo que a igreja ela facilmente se escandaliza, porque ela não contempla, como eu disse, as coisas com calma, verdade, degustação própria, tempo suficiente que aquilo exige para que seja contemplado e absorvido. Porque é uma igreja que ela é reativa, então ela como ela é dormente, ela está afogada nas coisas desta vida.
como ela não faz do reino o pulsar inicial da sua vontade para a manifestação do bem de Deus. Então ela torna, a religião como algo normal, como uma cultura, como um costume, seja lá o que for. Ela fecha os seus olhos, usa medidas erradas, tropeça mais do que tudo. E aí o pregador, para tentar tirar essa igreja desse estado de dormência, ele começa a trazer essas falas sensacionalistas, ele começa a trazer essas novidades, essas inovações. E aí a igreja vive sempre de um polo ao outro, mas com um único padrão, sempre se escandalizando. Sempre se escandalizando. A igreja vive de escândalos atrás de escândalos, tropeços atrás de tropeços. As pessoas não têm firmeza, as pessoas não têm estabilidade. As pessoas, elas continuam sendo movidas da mesma forma vazia que as pessoas lá fora são. O mundo não sai da igreja, apesar de que as pessoas falam de que o mundo saiu da igreja, não saiu. O mundo continua dentro da igreja porque eu vejo a mesma fragilidade de personalidade dentro da igreja que eu lido com as pessoas lá fora. Eu não olho para a igreja, e eu não estou falando para a nossa igreja, amém, irmãos? Eu estou falando para a nossa igreja também, tá? Mas para a igreja brasileira. Estou falando da igreja brasileira, eu vejo um monte de gente geleia da mesma forma como são as pessoas lá fora, que desmantelam diante das dificuldades da vida, como os discípulos desmantelaram. Quando chega o dia do apocalipse, essas pessoas pulam lá em cima, não conseguem ver mais nada que não seja o seu próprio desespero, entram na visão de túnel e não produz nada de edificante. Meus irmãos, nós como igreja verdadeira, serva do nosso Senhor, servos legítimos do Senhor, porque é para esse tipo de pessoa que eu estou falando, é com esse tipo de pessoa que eu quero diálogo. Meu irmão, você primeiramente precisa se perguntar: eu tenho sido um reativo, eu tenho sido um porco, eu tenho sido alguém que nem se pode mais distribuir pérolas, porque nem mais atenção à pérola eu dou. Eu estou tão imundo, eu estou tão ou alarmado ou dormente, que tudo virou a mesma coisa em mim, porque eu já não me ocupo mais com o lamaçal que está dentro de mim, e eu já não distingo mais pérola de lavagem. Eu sou igual um porco, eu trato pérola igual eu trato lavagem. Quantas pessoas hoje vale a pena você sentar para conversar? Você é uma pessoa com quem vale a pena sentar para conversar? Você senta para conversar, você só sabe falar de futebol, a política do dia e as coisas mais superficiais do mundo. Qual foi a última vez que você teve um contato íntimo com alguém? Você, isso eu falei para os homens, você mulher, você consegue sentar com alguém sem falar das coisas mais supérfluas, sem fazer nenhum tipo de comparação, sem falar das coisas mais estúpidas do dia a dia da internet, da roupa que foi vista ou da mulher que vocês admiram e gostariam de ser como elas e têm elas como referência de vida, sendo que vocês mesmas sabem que aquilo é só fake, aquilo é só mentira, aquilo é só montagem. Essas pessoas são tão vazias quanto você está sendo vazio, procurando o preenchimento nelas. Porque elas são humanas como vocês são. Não é nelas que está a resposta. Isso aqui vale para os dois. Qual foi a última vez que você conseguiu conversar com alguém sem ter que falar sobre a vida de alguém? Você só consegue sentar para conversar com alguém ou se você fala sobre futebol, ou sobre coisas supérfluas, ou sobre a política do dia, ou sobre a vida de alguém, mas você não consegue ter uma conversa mais contemplativa com ninguém. Isso é um sintoma, meu irmão. Isso é um sintoma do que nós estamos falando aqui. Isso é um sintoma de que você, na posição dos discípulos aqui, faria a mesma coisa, ou pior, na verdade, pior do que os discípulos fizeram. Você não entenderia nada do que o próprio Jesus estaria dizendo. E é por isso que você não entende nada do que o Espírito testifica no teu coração. Porque você não testifica nada, você não degusta nada. Nada. Faça-se uma pergunta. Sincera. Se hoje todas as pessoas que você admira, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, o mestre que você admira, a referência que você tem na vida cristã, se todas as pessoas que você conhece, simplesmente elas falassem: cara, não quero mais saber de Jesus, Jesus é uma viagem. Jesus não.
Não existe mais esse negócio. Quem tem a razão são os ETs que estão vindo. Na verdade, os ETs que sempre reinaram na Terra. São os alienígenas que são verdadeiros. Não é Jesus. Imagina se eu começasse a falar isso, o pastor Jordani. Se todas as pessoas que você conhece falassem, é verdade, quem tem razão são os ETs. Eles que estavam com a verdade o tempo todo, eles apareceram aqui. E você ficasse sozinho professando Jesus. Deixa eu te falar uma pergunta. Quanto tempo você sustentaria? Se as pessoas que você mais admira falassem exatamente o contrário da fé que você professa, você continuaria sendo fiel ao seu Jesus? Se o pastor Augusto Nicodemos, o pastor divino, o pastor Hernanes Lopes, se todas as figuras de referência falassem, cara, não, estava errado, gente. A verdade era o ET mesmo. Era a inteligência artificial geral, ela que sabia de tudo. Não, é o político tal lá. O Bukele em El Salvador, ele é o cara que realmente tinha razão. Não, é o filósofo tal, eu estava errado. Todas as pessoas que você conhece, você não conseguiria compartilhar do Evangelho com ninguém que professasse a tua fé. Aí eu vou fazer a minha pergunta novamente. Você continuaria servindo a Jesus? Você continuaria acreditando? Quando Jesus já não é mais a roda de conversa, ou pelo menos a moral que move determinado grupo, você continuaria acreditando? E aí, com essa resposta, se você quiser, faça esse exercício na tua casa com calma. Imagine o cenário, imagine. Eu gostaria que você imaginasse e se responda sinceramente. E eu vou te falar uma coisa, essa resposta vai dizer muito sobre quem você é. Sobre o que tem sido a tua fé em Cristo Jesus. Vai te começar a revelar muito dos teus problemas que você sente como sintomas, mas não sabe quais são as causas. Você vai começar a ver a causa de muita coisa na tua vida. Você vai começar a ver a causa do teu esfriamento, da tua soberba, do teu orgulho que não vai embora de jeito nenhum, nem com reza braba. Vai começar a ver o porquê que você continua sendo essa pessoa inconsertável, ainda que você está aqui na igreja já há 20 anos, 30, 40, 100 anos. Você vai começar a ver uma série de respostas, elas vão ficar claras como a água. Porque você vai ver que na verdade não é o Espírito que testifica de ti. Que na verdade você não está preparada para sofrer um pequeno apocalipse, quanto mais o verdadeiro apocalipse. Que você não está preparado para nada. Você é só mais um geleia você é só mais um castelo de areia. Vou mudar aqui a figura de linguagem, o exemplo, né? Você é só mais um castelo de areia que diz que é rocha. Não, você não é rocha. Você é um castelo de areia. Amém, igreja? Amém? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Que o Espírito Santo seja aquele que testifique em ti que tu é filho dele. E que isso seja independente de quem te cerca, das pessoas que você admira. Que isso seja independente de qualquer coisa. Porque aquele que provou uma comida boa, ele sabe que ela é boa. O prato predileto que você já comeu na sua vida, ainda que todos os seus amigos venham a dizer que aquele prato é ruim, você vai falar, não, ele é bom. Por quê? Porque eu provei, eu comi, eu gostei. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Eu gosto de bife. Meus irmãos, eu gosto de bife, acebolado de preferência. E não adianta todos vocês aqui na igreja falarem que o bife acebolado é ruim. Para mim não faz a menor diferença. Eu comi, eu gostei e eu vou continuar comendo bife acebolado. É assim que eu quero que Jesus seja na vida de vocês. É assim que o Espírito Santo quer que o Cristo seja na vida de vocês. Amém? Que o Senhor Jesus os abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos por este momento onde nós fomos profundamente alimentados, Senhor, onde o nosso coração ele foi cheio, onde a tua graça se manifestou de modo poderoso.
a Tua glória esteve aqui. Mas há muitos de nós, Senhor, que já não estão sensíveis para ouvir a Tua glória, já não estão com os sentidos abertos para a percepção da Tua glória. No passado, quando se adentrava ao templo, havia a mesa da proposição onde estavam os pães, que ali acendia o sentido do paladar. Estava ali também a menorá, que está aquelas velas, Senhor, aquelas luzes que traziam de novo a percepção da visão. Havia também na tenda do encontro a Tua palavra, que trazia a percepção da audição. Havia também o incensário, que o sentido do olfato, por meio das fragrâncias que ali saíam, conseguiam ser atingidos. Mas hoje os sentidos do nosso espírito estão cada vez mais anestesiados por causa do frenesi do nosso tempo, por causa dos ruídos do nosso tempo, por causa dos barulhos que são o tempo todo tocados em volta de nós. Nós não conseguimos mais nos concentrar e nos reconectar contigo, mas que nós venhamos a buscar este momento de silêncio, onde sozinho no nosso quarto, no nosso devocional, onde sozinhos contigo, Senhor, a gente possa de fato aprender, a gente possa de fato entrar nesse ambiente da contemplação, e do ambiente da contemplação nós possamos dar um passo além, nós possamos subir nessa escada que nos leva aos céus, e nós possamos adentrar no ambiente da experimentação e da prova, onde a gente come dessa comida, onde a gente entende que essa comida satisfaz o nosso interior, onde nós percebemos que só o Senhor pode nos preencher inteiramente, Senhor. Que esta igreja caminhe nesse sentido, que essa igreja, sendo tantas vezes contemplada com tanto pão, possa caminhar nesse sentido. Em breve, Senhor, talvez nós não estejamos mais aqui, talvez outros estejam pastoreando aqui. Eu peço que o Senhor possa cumprir, sucedendo aqui, não, porque aqui não é uma dinastia familiar, não é a família do pastor divino, essa é uma congregação dos santos, onde outros pastores se erguerão e pegarão esse bastão e continuarão pregando este evangelho, mas que o Senhor possa cada vez mais trazer alimento, que esta igreja sempre seja um centro de alimento e também seja um centro, Senhor, onde com as orações o incenso e os aromas possam chegar às suas narinas, e nós possamos, Senhor, de alguma forma tocar a Ti, e que o Senhor possa nos responder, Pai. Em nome de Jesus, responda as orações do Teu povo aqui. Tantas orações que têm sido colocadas diante de Ti, Senhor, traga a resposta. Responda, Senhor, aquilo que os nossos irmãos aqui têm colocado diante do Teu altar. Aqueles que têm desejado mais e mais de Ti, responda-se dando mais e mais. Aqueles, Senhor, que estão com alguma dificuldade, que o Senhor responda dando a solução. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor responda dando a cura. Aqueles que estão angustiados, que o Senhor responda dando alívio. Aqueles que estão ansiosos, que o Senhor responda dando a quietude. Aqueles que estão, Senhor, sem amor, que o Senhor responda dando amor. Em nome de Jesus, responda as orações desta congregação. Não se afaste de nós. O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe também, mas quando o Senhor está longe, nós somos ousados para nos aproximar de Ti, mesmo sendo indignos, sabendo que o Senhor é um fogo consumidor, mas nós preferimos cair na mão do Deus vivo do que na mão dos nossos inimigos. Que esta congregação entenda isso, mergulhe nisso, discirna isso, beba disso, coma disso e viva isso plenamente, e que a plenitude do Teu Espírito seja derramada sempre sobre cada um dessa congregação. Aqueles que vão ouvir esta oração em casa, que eles possam também, Senhor, ser cheios de Ti, que vão ouvir essa pregação em casa, que eles possam ser cheios de Ti. Aqueles que serão alcançados, Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, com nenhum tipo de ganância ou de vontade
de aparecer, Senhor, mas que o Teu nome, Ele seja conclamado, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua glória resplandeça através das nossas faces, que a Tua luz, Senhor, resplandeça através de nós, porque nós somos o Teu povo, somos povo eleito, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Ti. E que nós caminhemos nessa consciência de iluminar onde quer que nós cheguemos, de aspergir o Teu sangue por meio do nosso testemunho, onde quer que nós cheguemos, de manifestar, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua retidão, a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua benignidade, Senhor, de sermos mansos e humildes, tementes a Ti, temorosos, fervorosos o tempo todo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor. Não só hoje, mas sempre. Caminhe com essa congregação. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de encontro contigo, uma semana de devocional contigo, uma semana de alimento contigo, uma semana onde nós possamos nos aconchegar mais e mais contigo, uma semana onde nós estejamos mais e mais famintos de Ti, Senhor, desejosos de Ti, Senhor, abertos para experimentarmos a Tua vontade, prontos a renunciarmos, Senhor, os nossos quereres, as nossas vontades, os nossos desejos, prontos a sermos dobrados pelo Teu querer e pela Tua vontade, Senhor, e rendidos a Ti, Senhor, diante da Tua tão grande misericórdia, Pai. Nós estejamos cada vez mais alimentados, revigorados, revestidos de poder. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que essa igreja te pede, Senhor. Ensina-nos a amar o Teu Filho como o Teu Filho te amou, pois assim nós te amaremos, e assim também nós amaremos uns aos outros como o Senhor nos amou. Amém, Senhor. Faça-se nosso irmão. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Sempre que você tiver a oportunidade, convide alguém para estar aqui, para ouvir uma palavra poderosa, para receber mais do Senhor. Convide, fale com seus amigos, fale com seus familiares, insista para que estejam aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um, uma semana de bênção para você.